Bom, turma, vamos iniciar aqui a nossa aula de matemática do nono ano. Hoje nós temos aqui a terceira aula, depois da terceira aula o intervalo e depois do intervalo mais duas aulas de matemática. Claro que possivelmente ninguém fica até às 5 horas gravando aula, né? Mas, pode orientar alguma atividade que vocês podem fazer depois ou até ficar fazendo de preferência no tempo da aula, né? Mas assim, se não ocupar o tempo todo, fica a atividade sempre como tarefa, tá certo? Para que possa valer as 5 aulas. Bom, já vimos aqui o hino da escola. Na semana passada eu trabalhei com vocês o início aí do estudo de radiciação, né? A gente já viu aqui na semana passada, a gente viu isso aqui, ó, radiciação. Vimos a correção dessa atividade, aí vimos operações com raízes. Deixa eu ver aqui quem está pedindo para entrar. Quem pediu para entrar? Roselene Souza. Roselene Souza também. É a Jaine. Hã? É a Jaine. Olha aí. Jaine, o celular é seu, é? Ou não? Não, é da minha mãe. No caso aí, ó, já não pode mudar, né? Porque o celular é da mãe dela, então é Roselene mesmo. Pois quando entrar, diga aí, é Jaine Vitória, né? É. Pronto. Eu tava dizendo aqui pros meninos que quem for dono do celular, bote a foto e bote o seu próprio nome, né? Porque às vezes gosta de botar um nome diferente, a gente não identifica quem é. Mas no É. caso, o celular não é seu, você não pode fazer. A única coisa que você pode É. fazer é na hora que entrar, você diz, olha, é a Jaine. Uhum. Pode Beleza. deixar. Então vamos lá, vamos relembrando aqui o que a gente viu na semana passada, né? A gente viu operações com raízes. Vocês já estão visualizando a tela? Já estou compartilhando, né? E gravando Tá. também. Ei, A- professor, eu mudei o negócio aqui do meu perfil. Pronto. A gente viu multiplicação, operações com raiz, começando por multiplicação de Eu não tenho livro raízes. de matemática, não. Oi? Eu não tenho livro de matemática. Você não tem o livro de matemática. Uhum. Parece que ficou uns 6 alunos, ou foi 7 sem ganhar, né? Mas assim, Foi. você viu que eu postei no grupo, parece que é só 47 mega, não é nem pesado não. Eu postei o livro no grupo. Você viu ou não? Hã? Na semana passada eu postei o livro no grupo, você viu ou não? Não, é porque eu Não entrei entrei agora. hoje. Ah, pois então, peça a algum colega para mandar para você. Tá. Ou então eu posso mandar depois também. Viu? Tá. Porque eles têm, ficou bem levinho, parece que é 47 megas só. Então a gente viu, ó, o que eu estou mostrando aqui na tela foi o livro que eu mandei para vocês. Então tem aluno que tem ele físico, né, o livro físico e tem ele digital, do jeito que eu estou mostrando aqui. Então a gente viu divisão de raízes com as suas propriedades, simplificação de raiz quadrada exata e introdução de um fator no radical. Foi isso que a gente viu na semana passada. Aí, pessoal, eu deixei uma atividade que essa atividade, deixa eu olhar aqui no meu celular, quais foram as questões que eu pedi. Eu pedi a questão 37, ABCD. Pronto, aqui a 37, ABCD. E aí hoje nós vamos fazer a correção. Não sei se vocês fizeram. Alguns alunos Eu mandaram. mandei. Alguns alunos mandaram para mim, né? Vamos resolver aqui a 37, ABCD. A, B, C, D. Beleza. Deixa eu pegar aqui, botar ela separada, que aí facilita mais.
Pronto, aqui fica melhor de a gente resolver. Só lembrando para vocês que na próxima semana, quando for na segunda, eu faço uma rápida revisão e na terça tem a avaliação de vocês, certo? A avaliação parcial. Tudo bem? Tudo. Aí a avaliação já envolve um pouquinho aí de conjunto dos números inteiros, né? Dos racionais e os racionais e os reais e os irracionais também. E também sobre radiciação. Então, determine no caderno o valor de cada expressão com raízes. Olha só, deixa eu ver aqui quem está pedindo para entrar. Quem está pedindo para entrar é Alessandro. Boa tarde, Alessandro. Bem-vindo. Boa tarde. É Alessandro mesmo, né? É. Alessandro, eu estava dizendo aqui para os meninos, fica a seu critério, é só um pedido da gente. Se o celular for seu, pelo menos agora nesse começo de ano, bote uma foto que a gente identifique o seu rosto. Tipo assim, ó, a Clara, a Dávila e a Ávila e Dávila, aqui o Lucas, porque tem professor que nunca nem viu vocês. Eu já vi vocês, fui professor de vocês no 8º ano, da maioria. Mas tem professor que nunca nem viu vocês, não tem nem ideia. Aí o professor olha, vê só uma letra, fica difícil de ele identificar. Então, se for possível, Alessandro, nesses primeiros meses agora do ano, para que a gente possa se identificar melhor, bote uma foto, viu? Se não for, se for do seu querer também. Se não for, não é obrigado não. Tá certo? Tá certo. Então, beleza, Alessandro. Aí, aqui os nomes tá tudo legal. Só da Roselene, porque o nome é o celular da mãe dela. Então, não pode botar o nome. Ainda pode ainda conversar com a mãe dela e, de repente, né? Ó, então vamos lá. Determine no caderno o valor de cada expressão com raízes. Olha, pessoal, nós aprendemos nas aulas, nas propriedades, nas aulas da semana passada, o seguinte. Que aqui eu tenho aqui só quadrado perfeito. Ó. Então eu posso fazer o item A da seguinte maneira. Para facilitar aqui, ó. Se é para calcular, determine no caderno o valor de cada expressão. Então, para começar, o valor de 49, ó, raiz quadrada de 49 é 7. Porque 7 vezes 7 não é 49? Então, pronto. Aí nós vamos ter aqui, ó, raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 25. Eu posso muito bem aqui quebrar em duas, ó. Raiz quadrada de 36, que é 6. E aí, raiz quadrada de 25, ó. Raiz quadrada de 25, que é 5. Então, ficaria algo desse jeito aqui, ó. Raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 25. Eu posso muito bem quebrar esses dois fatores em dois radicais. Aí fica raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 25, 5. Pronto. Então você faz só assim, ó. Para multiplicar isso aqui, você ainda pode se favorecer da seguinte maneira, ó. 6 vezes 5, ó. 6 vezes 5 é 30, né? 6 vezes 5 é 30. E aí, 3 vezes 7 não é 21? Então, pronto. Acrescenta o 0, 210, ó. 6 vezes 5 é 30. Em vez de você multiplicar 30 vezes 7, você multiplica só 3. 3 vezes 7, 21. Mas agora acrescenta o 0, né? Porque não era 3, era 30. Aí fica 210. Está aí o valor do item A. O item B. O item B, ele tem aquela propriedadezinha seguinte, ó. Aqui tem várias formas de você fazer. Você pode fazer da seguinte maneira. Raiz quadrada de 13 ao quadrado vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado.
Olha só. Como aqui é multiplicando, se fosse subtraindo ou somando, não poderia. Mas como é multiplicando, você pode pegar esse índice, ó, e dividir com esse 2. 2 dividido por 2, 1. Sobrou só o 13. 2 dividido por 2, 1 também. Sobrou só o 20. Então fica 13 vezes 20. Aí você faz assim, ó, 2 vezes 13. 2 vezes 13 é 26. Acrescentando esse 0, 260. Tá dando para compreender ou não? Sim ou não? Sim. Tá. Tá? Sim. Aham. Então, vamos lá. Eu estou usando as propriedades da radiciação. Ó, mas quando é que eu posso usar essa propriedade? Só posso usar essa propriedade quando o índice for o mesmo. Ó. Por exemplo, aqui é raiz quinta e aqui é raiz quinta. Beleza, dá para fazer. Ah, professor, mas agora é raiz quadrada e raiz cúbica. Pessoal, não existe só uma maneira de fazer, não. É assim, quando você vai para um lugar, quando você vai para uma região que você conhece bem, você diz assim, não, eu vou por esse caminho aqui que ele é mais perto. Mas aí você diz assim, mas como choveu, eu sei que por aqui é mais perto, mas eu estou de moto. De moto é muito ruim de passar, então não vou por aqui. Quer dizer, você tem manobras, você sabe por onde é o melhor caminho, quando você conhece a região. Mas se você não conhecer, você não sabe por onde é o caminho que deve seguir. Assim é aqui na matemática. Se você conhecer as propriedades, você já sabe por onde é que é melhor você seguir. Por exemplo, esse item C aqui. Vamos aqui nesse item C. Existem diversas maneiras de eu resolver aqui o item C. Mais um aqui, mais prática, em vez de... Aqui já está quebrado, ó, em 2 radicais. É botar num radical só. Por quê? O índice 5, ó. Aqui é índice 5 e aqui é índice 5. Então, o que é que eu vou fazer com esse 3? 3 ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Vou ajeitar aqui que está meio feio. Olha só. 3 elevado ao cubo, né? Nós aprendemos já no 8º ano que quando eu tenho, ó, multiplicação de potências, ó, potência de mesma base 3, base 3. O que que acontece? Conserva-se a base, ó, a base é 3. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. 2 mais 3, 5. Então pronto, ó, agora eu tenho o índice 5, expoente 5. Eliminando um com o outro, sobrou quem? O 3. Olha como o caminho aqui ficou bem rapidinho. Mas você só faz isso se você conhecer as propriedades. Se você não souber das propriedades, você vai resolver um por um, sofrendo aqui. Fazer um monte de conta. E aqui foi bem rapidinho, ó, porque eu me lembrei dessa propriedade. Ó. Eu percebi que se eu juntar o 2 com o 3, dá 5. E o meu índice é 5. Então eu poderia eliminar o 5, que é índice, com o 5, que é expoente. Entendido aí? Deu para entender? Deu. Beleza. Deu. Vamos aqui no item D. O item D. O que será que eu posso fazer no item D para eu me livrar aqui desse radical? Para calcular. Ora, vamos ver o seguinte. Eu vou botar aqui raiz cúbica de 5 elevado a 6. 5 elevado a 6. Vocês têm ideia do que dá para fazer aqui? Alguém tem uma ideia? Bom, a saída aqui, como eu falei, se aqui nós tínhamos 2 e unimos num, aqui é o contrário. Aqui nós temos 1 e vamos quebrar em 2. Como é que fica? Fica o seguinte, ó. Eu posso fazer raiz cúbica
E eu deixar, uma forma de eu deixar aqui também o expoente cúbico, ó. Então vai ser 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Me diga se usando a propriedade na mesma coisa, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, ó. 3 mais 3, 6. É ou não é a mesma coisa? Aí o que é que nós podemos fazer? Elimina esse 3 com esse 3, ó, divide, ó, 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Sobrou quem? 5 vezes 5, que é igual a 25. 5 vezes 5, 25, que é igual 5 vezes 5, 25. Pronto. Vamos aqui no item... É o que? É o item... Deixa eu ver. É o 38 agora. Questão. A, B, C, D. Não passei o E. Então, nós vamos aqui na questão... Passou aqui, ué. Hã? Passei o item, né? Passou, ué. Vale, deixa eu ver aqui. Tem que estar tudo marcado aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, nessa questão 37 foi só o D. O E foi na 38. A 38, Ah, tá. Eu pensei que você já estava falando da 38. a 38 é que tem o item E. Bora lá. Vou pegar aqui a 38. Pessoal, só para eu não ser invasivo no intervalo de vocês, 3 e 15 tem um intervalo, tá bom? Aí me lembrem. Certo? Tá. Vamos aqui na 38. O que é que nos diz a questão 38? Vamos lá. Ó, tá aqui a 37. Faça aí um print, ó. Aqui o item D. Você pode fazer um print, se você não tiver feito toda. Tá aí, ó. Você pode fazer um print e resolver depois, né? Ou então esperar que eu mande o vídeo e você vai pausando o vídeo e copiando. Vamos lá, A, B, C, D e E na questão 38. Diz o seguinte: use o que você estudou sobre a multiplicação e divisão de raízes e determine no caderno o valor de cada expressão. Ora, pessoal, é o seguinte: eu posso pegar um radical desse aqui, já que a raiz aqui é quadrada. Vamos pegar aqui o item A. Eu posso pegar um radical desse e quebrar ele em dois, ó. Tá, raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 25. Tranquilamente, posso fazer. Agora, a raiz quadrada de 3, quanto é? Não tem. Não é um radical, não é uma raiz exata. Então, repito. Raiz de 3, raiz quadrada de 25. Quanto é, turma? 5. 5. Então, fica raiz de 3 sobre 5. Raiz de 3 sobre 5. Vamos para o item B. De novo, eu posso ou dividir em 2. Ó. Existe raiz quadrada de 9? Sim. Raiz quadrada de 4? Sim. Então, eu posso fazer a separação ou eu posso extrair a raiz logo direto, sem separar. 9, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Então dá 2 terços, ó. 2 terços aqui. Então, não precisou nem separar, porque todos os dois já têm a raiz exata. Nem precisou. Bastou extrair a raiz de cada um. Vamos aqui no C. O C é do mesmo jeito do B. Não precisa separar em 2. Basta fazer logo direto, ó. Pode fazer logo direto. 16 sobre 36. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16.
Raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Então tá aí. Ah, eu posso simplificar? Posso. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Ó, essa fração aqui tem o mesmo valor que essa. Mesmo valor que essa também. Tá? Isso aqui se chama forma irredutível. Não tem como reduzir mais essa fração. E continuando com o item D. O item D, raiz de 41, 1 sobre 49. Se você dissesse, professor, eu dividi, eu fiz dois radicais, tá errado? De jeito nenhum, tá certo. Só que você pode fazer logo direto. Mas se você tiver feito assim, ó, raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 9, ou de 49, tá certo do mesmo jeito. Problema não. Quanto é a raiz quadrada de 1? 1. Raiz quadrada de 49, 7. Ótimo. E por último, vamos aqui no item... o item E. O item E já é um pouquinho mais detalhado. Ó. Nós temos 2, raiz cúbica de 27. 2 raiz cúbica de 27. E nós temos dividido pela raiz quadrada de 64. Mas está simples, ó. Esse 2 aqui nada tem a ver com essa raiz. Ele apenas está multiplicando um fator externo. Quanto é a raiz cúbica de 27? Raiz cúbica de 27 é 3. Por que é 3, professor? Porque fica assim, ó. 7 3 vezes 3 vezes 3. Vai dar o quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27. Então quer dizer, você tem 3 ao cubo, ó, dá igual a 27. Tá certo? Então se você substituir esse 27 por 3 ao cubo, é só eliminar o 3 com 3, ó. Beleza? Então fica 2 vezes a raiz quadrada de 27, a raiz cúbica de 27 é 3. A raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. 2 vezes 3, 6. 6 sobre 8. Simplificando, ó, divide em cima por 2, divide embaixo também por 2. Fica 3 sobre 4. 3 quartos. Compreendido? Sim. Quem não fez ainda, faça, ou então faça o print e se comprometa em fazer depois. Beleza? Deixa eu ver aqui qual é a próxima. Vamos copiando aí. Tá parecendo que vem chuva, aí vem também? Tá parecendo que vem chuva? É. Aqui também tá aparecendo. Tivesse na escola, a gente já dizia assim, vamos terminar mais cedo, que vem chuva, né? Pois é. Ô, vontade de andar de ônibus, de D20 nessas estradas, hein? Já tem algum riacho escorrendo já? Tem. Já tem. Aqui tem. Meu muito de madrugada. Aqui ainda não tem, não. Aqui a questão 39, eu lembro que eu marquei aqui ABCD. FGH, mas FGH eu não marquei não. Vamos lá. Aí, ó. Não sei se dá pra ver, dá não, que é muito ruim. Tá marcado aí. Dá pra ver. Pois é, a questão 39 é A, B, C, D.
E essa questão 39 vai ficar exatamente para depois do intervalo. Então voltamos aí, pessoal, às 15h30, tá bom? Não saia da aula. Tá bom. Vou desligar aqui o microfone, a câmera. Você pode desligar também seu microfone. Mas não saia da aula não. Pode deixar, mantenha aí. Certo? Mantenha aí que a gente volta às 15h30. Vamos lá, turma, de volta aí do intervalo, né? Terminou o nosso recreio. E vamos dar continuidade aqui na correção dos exercícios. E ficou aí já corrigido. Ficou corrigido a questão 38, né? Agora nós vamos para a questão 39. Não é isso? Ou nós vamos para 38? Não, vamos para 39, né? É, 39. É. 39. Assim, se vocês gostarem de alguma música assim tal, a gente bota depois do intervalo, mas se não gostar, a gente vai logo direto. Problema não. Vamos aqui na 39, eu acho que foi ABCD. É tão pouco, 15 minutos, dá nem tempo a gente merendar nada. É. Passa rápido demais. Tem que deixar esticar menos mais 5 minutos. Pronto, vamos aqui. Corrigindo a 39. O que nos diz aqui a questão 39? Calcule no caderno. Estou apresentando a tela para vocês? Sim, né? Tá. Tá. Pronto, então calcule no caderno o valor das raízes quadradas exatas e simplifique as não exatas quando for possível. Então vamos ver aqui como é que fica isso. Ó. Calcule as exatas, nós estamos aí com 6 alunos. Calcule as exatas e simplifique aí as não exatas quando for possível. Pois vamos lá. Olha só. Então, no caso aqui, 441 nem exata não é, né? 420. 20 vezes 20, 400. Ó. 20 vezes 20 dá 400. Aí, mas se a gente botar aqui 21 vezes 21, 21 vezes 21, para ver se é quadrado perfeito. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. Ó. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Olha aí, rapaz. 441. Então a raiz quadrada é quanto? 21, ó. 21. Beleza. Pensei que nem fosse raiz quadrada exata. Pois é. Muito bem. 21 vezes 21 dá 441. Então, a raiz quadrada de 441 é 21. Então, é a raiz quadrada exata. Vamos para o 18. B aqui, o 18. Raiz quadrada de 18. Fatorando o 18. O 18 não é um quadrado perfeito. O quadrado perfeito é o 16, que é 4 vezes 4, e o 25, que é 5 vezes 5. Mas o 18 não sendo um quadrado perfeito, nós podemos fazer o quê? Extrair o máximo possível de raiz. É só fatorar. Como aqui o índice é 2, a gente procura encontrar fatores repetidos, ó, para agrupar de 2 em 2. Então fica 18 por 2, 9. 9 não dá por 2, mas dá por 3. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, os fatores que dá para agrupar de 2 em 2 é o 3. Portanto, a gente substitui da seguinte forma. Ó. A raiz quadrada de 18, ela pode ser escrita assim. Ó. Raiz quadrada de 18 pode ser escrita assim. Ó, como 2 vezes 3 ao quadrado. Aí, ó, 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Aí, o que acontece? Corta esse índice com esse expoente. E esse 3 aqui, que era fator interno, vira fator externo. É a mesma coisa de você fazer assim, ó.
3 ao quadrado é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. Por isso você bota esse 3 para fora e fica a raiz de 2. Pronto, isso é a raiz quadrada de 18. É 3 raiz de 2. Você fatora e extrai a raiz o máximo possível. No item C, que é 500, raiz quadrada de 500, vai ter umas continhas aqui para baixo. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então aqui, ó, no item C, que é raiz quadrada de 500, vamos também fatorar, porque 500 não é um quadrado perfeito, não. Então, fatorando, raiz quadrada de 500. 500 dividido por 2. Por 2 dá 250. 250. 250 por 2 dá 125. 125 não dá mais por 2, só dá por 5. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então vamos agrupar de 2 em 2, ó. Pronto, formei um grupo de 2, formei outro grupo de 2. Aí como é que vai ficar essa raiz de 500? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Esse 5 aqui não deu para agrupar ele, ó. Vai ficar sozinho. Então, quem ganhou o expoente 2, ele ganha a permissão para sair de dentro do radical. Ele está aqui como radicando, vai virar fator externo. É só você imaginar assim, ó, 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Por isso que ele vai para fora do radical. Agora esse 5 aqui não pode sair não, fica aqui mesmo. Aí fica assim, ó, 2 vezes 5, 10. Aí vai ficar 10 raiz de 5. Deu para compreender ou não? Deu. Ó, a raiz quadrada de 500 é 10 raiz de 5. Quer ver? Bora ver aqui quanto é que é a raiz de 5, ó. Bora ver quanto é a raiz de 5 na calculadora. Isso aqui não é um valor exato não, viu? É só um valor aproximado. Bora pegar aqui o 5, raiz quadrada. Ó, deu 2,23606797. Beleza. Bora pegar 2,236. Bora lá. 2,236 vezes 10. Vezes 10. Dá igual a... Não. Peraí, tá errado aqui. 10 vezes a raiz de 2. Deu quanto? Deu 22, tá errado. Dois ao quadrado. 500 por 2, 250. 250 por 2, 125. 125 por 5. 125 por 5 dá 25, 25 por 5 dá 5. Mas é isso mesmo. Deu quanto ali? Deu, não sei se foi 23 e pouco, foi? Da calculadora. 22 e pouco. 22 e pouco. Então é isso mesmo, a raiz quadrada de 500 é nessa faixa. Eu usei 3 casas decimais, não é diferente disso não. 10 vezes 2,326, se eu não me engano. É isso mesmo, dá 22 e pouco. Não tem como dar uma raiz exata, não é um número exato, é só aproximado. Porque 20 vezes 20 é 400, então 21 vezes 21, que a gente já viu, é 441. Então 500 é isso mesmo, 22 e pouco.
quase 23. Beleza, então vamos para a questão, o item D. O item D, bora ver se tem algum... Eu costumo fazer assim, ó, não é 729, aí eu procuro ver um número que multiplicando dá 9, ó. Por exemplo, 23 vezes 23, ó. 3 vezes 3 não é 9? Pode ser que seja. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2 é 4. Aí dá 9. 6 mais 6 é 36. Bota o 6 e leva 3. 3 com 4. Não, olha, 6 mais 6 é 12. Tu é doido aqui, ó. Fazendo errado aqui. 9. Fazendo errado. 6 mais 6 dá 12. A1. 1 mais 4, 5. Então andou foi longe, ó, de 729. Bora procurar outro número que chegue perto aqui, que dê 9. Esse tem. Bora botar aqui 25 vezes 25. 26, 27. Eu acho que vai dar um 27, ó, porque 7 vezes 7 dá 49. Eu acho que vai dar 27. Tem que sair tentando, é o jeito. Só para a gente descobrir se 729 é um quadrado perfeito. Bora fazer 27 vezes 27. Talvez seja, ó, 7 vezes 7 é 49, ó, vai dar certo aqui. 7 vezes 7 é 49. Bota o 9 e leva 4. 7 vezes 2 dá 14. 14 com 4, 18. 2 vezes 7, ó, isso aqui, 2 vezes 7, 14. Bota o 4 e leva 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando tudo, 9. 4 mais 8 aqui dá 12. A1. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. Ó, certinho. Então isso aqui é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 729 é 27. Eu tentei um número muito baixo, tentei 23, 3 vezes 3, 9. Mas aqui quando eu botei 7 vezes 7, 49, deu, ó. Né? 27 vezes 27, 729. Então tá aí a raiz quadrada dele. E no caso aqui do raiz de 500, deu quanto? Deu 10 raiz de 5, ó. 10 raiz de 5. E a raiz de 18? 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Pronto. É uma forma de a gente representar o número irracional de forma finita, né? Ele aqui está finito, não tem reticência nem nada. Agora, se você for extrair, aí é que fica infinito, né? Aí desse jeito aqui, pronto, está escrito de forma resumida. Bom, só para... Eu acho que tem também o item a raiz de 8, ó. Não existe raiz de 8, mas se a gente fatorar, fica assim, ó. 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então dá para formar um grupo de 2 em 2, ó. Aí vai ficar como? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Tirando 2 ao quadrado não é 4? Raiz quadrada de 4 não é 2? Então, tira a raiz quadrada, 2 raiz de 2. Ó. Pronto. Fica desse jeito, 2 raiz de 2. Botar assim para não confundir com o F. Né? Então, ficamos por aqui nessa questão. Será até o item E mesmo. Faça um print aí. Ou se você copiou, beleza. Pode ser que tenha respondido também, né? Mais algum aluno para entrar? Nada, né? Vixe, foi sair um aluno, ó. Quem terá saído? 1, 2, 3, 4, 5. Foi a árvore e a dável. E saiu 2 de uma vez, exatamente. A árvore e a dável. Não era para ter saído não, ó. Bora lá, vamos para frente. Nem falaram nada. Tem a questão 40.
Correção aqui da questão 40. Não sei se eu passei a 41, passei ou não? Não, só 40. Não. Beleza. Então, pessoal, tem aí a... Deixa eu olhar aqui a referência. A 40 eu passei foi tudo, ó. A, B, C, D, E e F. Não tem nada não, bora. Vamos fazer. Eita, sua aula vai até que horas? Até 5 horas, falta 1 hora ainda, mas nós não vamos até exatamente 5 horas. Nós vamos explicar aqui uma atividade e aí fica como tarefa para vocês fazerem para compensar o tempo, tá certo? Tá. Então vamos lá, mas eu vou terminar aqui essa questão, aí eu vou explicar uma outra parte aqui. Determine no caderno, que são 3 aulas hoje, amanhã são 2. As 2 primeiras. Determine no caderno a raiz quadrada equivalente a cada item. Nós estamos aí gravando há 41 minutos. Eu estou pausando, né, que é para poder não ficar grande demais o vídeo. Quando não é explicação, eu dou uma pausada no vídeo. Então vamos aqui no item A. Ele disse que determine no caderno a raiz quadrada equivalente a cada item. Pessoal, para a gente calcular a raiz quadrada equivalente de cada item, a gente pode fazer o seguinte, ele já está na forma de fator externo, né? Aqui não diz para usar calculadora, então nós vamos fazer um teste. Vamos botar aqui, mas também se eu botar aqui para dentro esse fator, não vai me adiantar muita coisa, ó. Deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 3 vezes raiz de 3. Se eu botar esse fator aqui para dentro, ele fica desse jeito, ó. Ele está aqui fora como fator externo, quando ele entra para cá, ele ganha o expoente de volta. Ó, ele estava aqui, quando ele entra, ele vira 9, ó, 3 ao quadrado, 9. Aí quando eu tiro a raiz dele, vira 3 de novo. Vezes 3. Então se eu pegar 9 vezes 3 dá 27. Não existe raiz quadrada de 27. Então esse aqui não seria um caminho ideal para eu saber a raiz aproximada. Determine no caderno a raiz quadrada equivalente em cada item, né? Então ele quer a raiz quadrada equivalente. Vai ser só mais ou menos uma aproximação, né? Exata não dá. Então vai ser aproximadamente raiz quadrada de... Se eu botar o 3 aqui para dentro, vai dar 27, como eu falei, nesse instante. 9 vezes 3, 27. Aí, minha gente, raiz quadrada de 27 não tem. Mas ela é aproximadamente quanto? O que vocês... Raiz quadrada de 27? Aproximadamente... 9. Não, 9 vezes 9 é 81. Ó, cuidado que isso aqui não é igual, é aproximadamente, ó. 3. 3 vezes 3, 9, é mais. 4. 2. 4 vezes 4 é 16, é mais. Ó, 5. Se eu disser 5, dá 25. Se eu disser 6, é 36. Aí passa. Então, vai ser... vai estar entre 5 e 6. Tá certo? Então, é aproximadamente 5. Tá certo? Raiz quadrada de 27 dá aproximadamente 5. Aí, se eu fizer aqui, ó... vamos no item B aqui. O item B dá... Isso nós estamos fazendo porque ele não dá a opção de usar calculadora. Senão tinha a calculadorazinha bem aqui, o desenhozinho dela. Não tem, então vamos fazer assim mesmo. Se eu pegar essa raiz aqui, esse 2, eu boto esse 10 aqui para dentro, ele vem 10 ao quadrado, ó. Que ele estava fator externo. Quando ele entra, ele ganha o expoente, vezes 2.
Aí vai ficar o que aqui? Vai ficar 100 vezes 2. 100 vezes 2. 100 vezes 2 vai dar 200, né? Raiz de 200. Beleza? Deu para entender? Sim. Pronto, raiz quadrada de 200. Então a gente vai fazer assim mesmo. Determine no caderno a raiz quadrada equivalente. Então tá aí, a raiz quadrada equivalente é essa. Raiz quadrada de 200. Agora nós não vamos ficar tentando descobrir qual é a raiz de 200, que aí já é demais. Vamos para o C. O C é 2 raiz de 10, ó. É o contrário do B. O B é 10 raiz de 2. O C é 2 raiz de 10. Aí o que acontece com ele? Fica assim, ó. Bota esse 2 aqui para dentro, ele ganha expoente quadrado, ó. Se ele está fora, é porque antes ele estava dentro, com o expoente 2. Vezes 10. 2 elevado a quadrado é 4. 4 vezes 10 é 40. Então fica aí, raiz quadrada de 40. A raiz quadrada equivalente é essa, raiz quadrada de 40. Deu para entender? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. D. O tal D aqui vai ficar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Pega esse 2, que é fator externo, bota ele para dentro do radical. Quando ele vai para dentro do radical, ele ganha o expoente dele de volta. Professor, por que o expoente é 2? Porque o expoente é do jeito do índice. O índice aqui não é 2, raiz quadrada? Se o índice aqui fosse 3, ele ganharia expoente 3. Mas não é, o expoente é 2. Porque o índice é 2. Então pronto. Aí esse 2 foi para dentro do radical. Ganhou o índice 2, o expoente 2, vezes esse 3. Ó. Aí como é que fica isso aqui? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é quanto? 12. Então isso aqui é equivalente à raiz quadrada de 12. Tá dando para entender, tá? Tá. Não são raízes exatas, viu? São todas aproximadas. Vamos calcular o E bem aqui. Calculando o E, bem aqui, o item E. O item E é 10 raiz de 5. Ó, 10 raiz quadrada de 5. Esse 10, que é fator externo, vai passar agora a ser um fator interno. Só que quando ele passa para dentro do radical, ele ganha o seu expoente de volta. Ó. Ou seja, 2. Senão passa a ter valor diferente. Ó. Aí na hora que eu boto ele para fora aqui, ó, 10 ao quadrado não é 100, raiz quadrada de 100 não é 10, que fica fora. Então pronto, se ele fora é 10, dentro é 100. Aí vezes o quê? Vezes 5. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 5, 500. Raiz quadrada de 500. Pronto. E por último, F. 10 raiz de 10. 10 raiz de 10 vai ficar o seguinte. Vai ficar esse 10 que está fora ganha expoente 2. E o 10 que está dentro permanece. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 10 é 1000. 100 vezes 10 vai dar 1000. Então vai ficar raiz quadrada de 1000. Se fosse raiz cúbica, existe raiz cúbica de 1000, mas raiz quadrada não existe. Então tá aí. Simples de resolver, porque nenhum aqui é raiz quadrada exata, é tudo raiz quadrada aproximada. Aí no caso aqui nós vamos botar quanto mesmo, que era na... Vamos deixar do jeito das outras, essa daqui vai ficar o quê? 3 ao quadrado é raiz quadrada de 27.
Deixa na forma de raiz quadrada de 27 mesmo. Pronto. Faça um print aí, ou então copie e termine de copiar. Tem alguém copiando ou não? Eu tô Já copiando aí. copiei. Pois copie. Pode copiar. Quando não dá para copiar, pode fazer o print ou aguarde o vídeo que eu tá gravando, ó. Terminar a gravação, eu já vou terminar aqui, ó, 50 minutos. Quando terminar, eu já boto no YouTube e mando o link para vocês. Aí, claro, você não vai assistir a aula toda, né? Vai só botar em cima da questão já no ponto. Se sentir Pronto, terminei de copiar. Pronto, se sentir dificuldade de alguma explicação, volta o vídeo e escuta de novo que melhora o entendimento. Então vamos dar continuidade aqui. O nosso próximo assunto. Esse próximo assunto, que é racionalização de denominadores, ele é um assunto assim que, onde vocês vão precisar muito mesmo, de racionalização de denominador, é no ensino médio, no segundo ano. Lá tem demais isso aqui, a gente usa muito. Por isso, fique bastante atento para você aprender. Porque quando o professor vai explicar lá no ensino médio, ele vai explicar achando que você sabe, que você domina isso aqui. Então, racionalização de denominadores, vamos estudar aqui de forma bem detalhadazinha. É o seguinte, nenhum autor de livro, de quem faz os livros de matemática, eles não costumam escrever nesse formato aqui, ó. Raiz quadrada de A dividido por raiz quadrada de B. Eles não gostam de deixar escrito nessa forma, não. Ou seja, o denominador na forma de radical. Eles não... Tá errado? Tá não. Não tá errado. Mas eles não gostam de escrever assim. Eles preferem escrever de forma mais simplificada, porque é possível transformar isso aqui numa forma mais simplificada. E nós vamos aprender isso agora. De forma que o denominador fique sempre um número inteiro e deixe o radical só para o numerador. Como é que faz isso? Vamos lá. Racionalização de denominadores. No conjunto dos números reais, existem frações que apresentam uma raiz no denominador, por exemplo, 1 sobre raiz de 3. Olha só, 1 sobre raiz de 3. Eles deixam o radical no numerador, isso aqui sim. No numerador eles deixam, mas no denominador eles não deixam nessa forma, 1 sobre raiz de 3. Então a fração 1 sobre a raiz de 3 é aproximadamente igual ao seguinte. 1 sobre... Qual é a raiz de 3 aproximadamente? 1,7320508. E aí tem infinitos números, porque é um número irracional. Raiz de 3 é irracional. Então se você pegar o 1 e for dividir por 1,7320508, perceba que esse é um quociente cujo valor é difícil de calcular. Muito difícil de fazer essa divisão. Então, podemos determinar uma fração equivalente a 1 sobre raiz de 3, de uma maneira bem simples. Para isso, basta multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3, o que não altera o valor da fração. Então, vamos ver como é que fica isso. Preste bastante atenção no que é feito.
Não é só multiplicar por raiz de 3, não. Pode ser qualquer outra raiz. Por exemplo, se for raiz de 5, multiplica por raiz de 5. Se for raiz de 7, multiplica por raiz de 7. Como aqui é 1 sobre raiz de 3, o que é que ele está orientando fazer? Ó, 1 sobre raiz quadrada de 3. A orientação é essa. Ó. Se você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, não altera o resultado. Você multiplica em cima por raiz de 3. E multiplica embaixo também por raiz de 3. Não alterou o resultado. O resultado continua o mesmo. Aí o que que acontece? Uma vez raiz de 3, ó, multiplicando de cima, uma vez raiz de 3 é raiz de 3. E embaixo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 nós conhecemos, é 3. Então fica quem? Fica raiz de 3 sobre 3. Tirando a raiz do 9, ó, fica 3. Por isso é que eu estava dizendo para vocês que eles não aceitam, não escrevem, não é que seja errado, mas fica ruim de fazer, denominador em forma de radical. Eles colocam em forma de número inteiro, ou racional, aliás, no caso de número, até número natural mesmo. Né? Então veja que o denominador ficou só em cima. Aliás, o denominador. O radical ficou só no numerador. E o denominador ficou o número natural. Ó, tá vendo aí? Ó, 1/3. 1/3 não. 1 sobre raiz de 3. Multiplica o 1 em cima por raiz de 3. E multiplica raiz de 3 embaixo também por raiz de 3. Então fica raiz de 3 sobre 9. Ó. 3 ao quadrado é 9. Tirando a raiz, dá 3. Vamos ver um outro exemplo. Então, 1 sobre raiz de 3 é igual a 3, raiz de 3 sobre 3. A segunda fração apresentada é um número racional no denominador. Esse procedimento que fizemos é chamado de racionalização do denominador, pois transformamos uma fração com denominador irracional em uma fração com denominador racional, sem alterar o valor da fração. Esse método facilita os cálculos com números como esse. Vamos ver. Olha só. Raiz de 3 dividido por 3 dá 1,7320508 dividido por 3. Aí é mais fácil de dividir. Ó. Qual cálculo foi mais fácil de realizar? Claro que é esse daqui, esse segundo. É mais fácil de fazer a divisão. Então, vou ver aqui mais 2 exemplos. Quem não entendeu ainda, preste atenção nesses 2. Se continuar sem entender, eu explico mais uma vez, não tem problema não. Veja bem. Racionalizando isso aqui. Eu tenho 1 sobre raiz quadrada de 2. O que eu disse? Que geralmente não se coloca o radical no denominador, se coloca no numerador. Então o que eu faço? Multiplico por raiz de 2, ó. Multiplico por raiz de 2 em cima e multiplico por raiz de 2 embaixo. Não altera nada, continua o mesmo valor. Quando eu faço uma vez raiz de 2, raiz de 2. Quando eu faço raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 2 ao quadrado, ou raiz de 4, é a mesma coisa. E a raiz quadrada de 4 eu conheço, é 2. Pronto, então eles consideram que assim é melhor de calcular do que desse jeito. Ó. É melhor dividir raiz de 2 por 2 do que dividir 1 por raiz de 2. E o valor aqui é o mesmo. Vamos para esse outro. Aqui eu tenho 2 raiz de 7. 2 sobre raiz quadrada de 7. Multiplica o 2 por raiz quadrada de 7 em cima e multiplica o raiz quadrada de 7 por raiz quadrada de 7 embaixo. Então é só multiplicar numerador e denominador por raiz de 7. 2 vezes raiz de 7 é 2 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é 7 vezes 7 é 49. Ó. Ou então 7 ao quadrado, é a mesma coisa.
Então, raiz quadrada de 49 aqui, ó, é 7. Então, fica 2 raiz de 7 sobre 7. Isso é racionalização. Deu para compreender ou não, pessoal? Tá confuso? Hein? Diga aí. Eu. Opa, Sim. as meninas voltaram, árvore d'Ávila. Caiu a internet, foi, menina? Árvore d'Ávila. Ficaram fora do ar um instante. Nós estamos acompanhando, sim. Queremos entender. É que às vezes fica fraco no final. Pronto, foi beleza. Então é isso, se deu para entender, turma. Então nós temos aqui uma atividadezinha que vocês vão fazer. Não fazer tudo não, só uma parte. Deixa eu ver aqui a 43, qual das frações é maior valor? Dá para fazer a 43 usando a calculadora. Vamos fazer 42, 43 e 44 até a... usando a calculadora é mais fácil. Até a D. Então vamos lá, deixa eu marcar aqui para vocês. Vocês vão copiar e vão tentar responder. Copiar e responder, né? Isso. Nesse restante de aula, falta... Que dia é para quantos entregar? minutos? Falta 40 minutos, né? Não, quase 40. Então é o tempo de menos de uma aula, mas dá pelo menos para copiar e começar a responder. Não dá para responder tudo, mas dá para começar. Então vou orientar. Quais são as questões? 2, 43, 44, é? 42, A, B, C, D. Até a D tá bom. 43 é só para dizer quem é maior. 3 sobre raiz quadrada de 5 ou 4 sobre raiz quadrada de 6. Aí a gente vai racionalizar as duas e descobrir quem é maior. A 44, você vai usar a calculadora. Então, usando calculadora é mais fácil. Raiz quadrada de 2, de 3, raiz quadrada de 5. Aí você vai substituir esses valores e vai pegar a calculadora e dividir. Então, A, B, C, D. A 45, não. Deu para compreender aí? Deu. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação para o vídeo não ficar muito longo. Vocês vão fazer a atividade. Só que eu não vou sair aqui do link não, viu? Eu vou ficar aqui aguardando que vocês façam alguma pergunta, se quiser tirar dúvida. Agora você pode desligar o microfone, desligar a câmera e abrir aí o seu livro e copiar. Se concentre aí em copiar. Se você tiver necessidade, entre em contato comigo aqui no WhatsApp privado, tá bom? Tá. Eu vou sair por causa que gasta bastante bateria. Justamente isso, porque fica ruim de você copiar e tá ligado ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos lá, copiar a atividade.